Você já passou por situações onde não entendeu as atitudes de alguma pessoa do sexo oposto? Já teve desentendimentos por questões pequenas e não sabe como isso foi acontecer? Então hoje vou apresentar 3 motivos importantes sobre por que homens e mulheres são tão diferentes. Vem comigo que é logo depois da vinheta. Homens são de Marte e mulheres são de Vênus, mas por que será que isso acontece? Deixa eu te contar 3 possíveis razões. Diferenças genéticas. Nossa genética é adequada para uma realidade de 30 mil anos atrás. Nossos genes se adaptaram há centenas de milhares de anos para um mundo muito diferente do que vivemos hoje. Lembre-se, o estilo de vida que praticamos hoje é muito recente. Os homens possuíam melhores genes para sair e caçar, uma atividade mais solitária, e a mulher para ficar no mesmo local e coletar frutas e vegetais, uma atividade mais coletiva, de mais contato com outras pessoas. O corpo feminino evoluiu para atender às demandas de carregar e cuidar de crianças e para apanhar plantas para comer, enquanto que o corpo masculino evoluiu para subir na hierarquia masculina, lutar por mulheres e prover carne para a família. Os cérebros masculinos e femininos evoluíram para produzir comportamentos de forma a melhor atender essas diferentes pressões evolutivas. Por conta disso, o cérebro feminino tem cerca de 10 áreas a mais do que o do homem para avaliar o comportamento humano. Por exemplo, o que torna a mulher mais eficiente para comunicar e para compreender a comunicação dos outros. Com isso, as mulheres são melhores adaptadas para envolvimento social. Além disso, elas são mais cooperativas e boas com detalhes. Já os homens são bons com tarefas visuais, espaciais, matemáticas e são mais competitivos. Diferenças na criação. Homens e mulheres têm experiências passadas diversas. Desde quando nascem, eles são tratados de forma diferente, conversam de forma diversa com as pessoas ao redor e acabam por desenvolver estilos diferentes. As mulheres tendem a ter maior necessidade de envolvimento e o homem maior necessidade de independência, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Entre as idades de 5 a 15 anos, quando as crianças estão aprendendo a conversar, elas brincam mais com amigos do próprio sexo. Sendo assim, elas aprendem diferentes formas de ter e usar a conversa. Segundo a linguista Deborah Tannen, as meninas tendem a brincar em grupos pequenos ou em duplas. Suas vidas sociais costumam se centrar em uma melhor amiga e amizades são feitas, mantidas e quebradas através de conversas, especialmente segredos. Se uma menina conta o segredo de uma amiga para outra, ela pode se ver como uma nova melhor amiga. O segredo entre elas pode ou não ser importante, mas o fato de dizer é de toda a importância. É difícil para novatas entrar nesses pequenos grupos, mas quando alguém é admitido, é tratado como igual. Garotas gostam de jogar de forma cooperativa. Se elas não podem cooperar, o grupo se desfaz. Já os meninos, segundo a mesma autora, tendem a brincar em grupos maiores, frequentemente em espaços abertos e dedicam mais tempo fazendo coisas do que falando. É mais fácil um garoto ser aceito no grupo, mas nem todo mundo é tratado de maneira igual. Uma vez dentro do grupo, o garoto precisa manejar seu status lá dentro. Uma das maneiras mais importantes de fazer isso é através da conversa. Demonstrações verbais, como histórias e piadas, desafios. Suas conversas geralmente são sobre quem é melhor em quê. Quando crescem, homens e mulheres mantêm as atitudes divergentes e os hábitos que aprenderam quando criança, o que eles não reconhecem como atitudes e hábitos, mas tomam como a maneira certa de falar. Essas diferenças, tanto de genética quanto de criação, fazem com que homens e mulheres desenvolvam formas de comunicação muito diferentes, o que cria os problemas de comunicação. Como seus diferentes estilos de conversa geram desentendimentos, homens e mulheres tentam resolvê-los conversando, e ambos têm maneiras diferentes de fazer isso. Como as maneiras e as compreensões são diferentes, tentar resolver muitas vezes faz com que o problema piore. Isso já aconteceu com você? Já tentou resolver um problema com alguém do sexo oposto e as coisas só pioraram com a conversa? Pois é, saiba que isso é perfeitamente normal. As mulheres dão mais atenção à forma de falar, estilo de conversa, enquanto o homem dá mais atenção à mensagem em si, à informação que está sendo passada.
Essa é a principal causa de desentendimentos e brigas. Porque as mulheres são mais ligadas às formas de falar, porque elas são mais ligadas no envolvimento, ou seja, no relacionamento entre as pessoas. E é através da forma de falar que os relacionamentos entre as pessoas são estabelecidos e mantidos. É através da forma de falar que uma pessoa transmite que se importa ou não com outra pessoa. E essas questões são muito importantes para as mulheres. Uma vez que ela irá falar sobre a forma de falar e ele falará sobre a mensagem em si, nenhum dos dois ficará satisfeito com suas conversas e terminarão onde começaram, só que mais nervosos do que no início e sem entender o outro. Tannen apresenta um exemplo em seu livro onde uma mulher questiona ao marido: "Por que você não me pergunta como foi meu dia?" E ele responde: "Se você tem algo a dizer, diga. Por que é preciso perguntar antes?" A razão é que, para ela, ao perguntar, ele vai estar demonstrando interesse através da metamensagem. Evidência de que ele se importa como foi o dia dela, independente de ela ter ou não o que dizer sobre o dia. Já ele está preocupado com a mensagem em si e nem repara na necessidade dela em sentir o interesse dele. Para o homem, a conversa não serve para esse fim, mas para comunicar e informar somente. Então, Tannen diz: muitos homens honestamente não sabem o que a mulher quer e as mulheres honestamente não entendem porque os homens acham tão difícil de entender o que elas querem. Ao conhecer e entender essas diferenças, você reconhecerá mais facilmente como os problemas surgem e como evitá-los ou resolvê-los. Até a próxima!